Graça e paz, passando aqui para deixar mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías. Hoje nós vamos falar no capítulo 46. Estamos fazendo um estudo aqui do livro de Isaías, que é uma bênção. Isaías foi o profeta que mais falou sobre o Messias, né? A vinda do Messias, que é Jesus Cristo, louvado seja Deus. E hoje nós estamos no capítulo 46, louvado seja Deus, que até aqui o Senhor tem cuidado de nós, nos dado graça, nos dado força para poder prosseguir e falar da Tua palavra, fazer a Sua obra, que a Sua obra ela é maravilhosa, né? Perfeita, e nós precisamos muito estar buscando entendimento do Senhor. Louvado seja Deus, mas através do Espírito Santo Ele vai nos ensinando a cada dia, a cada passo, pela sua infinita misericórdia, amém? E hoje nós estamos no capítulo 46, que fala assim, a queda dos ídolos da Babilônia. Fala assim, já abati esta Nebo, já se encurvou os seus ídolos, são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas dos vossos fardos são canseiras para as bestas e já cansadas. Juntamente se encurvaram e abateram, não puderam livrar-se carga, mas sua alma entrou em cativeiro. Aqui a palavra do Senhor vem nos dizendo assim, a queda dos ídolos da Babilônia. E fala assim, já abati Bel e Nebo. Bel e Nebo eram um deus babilônico, louvado seja Deus. Então Deus, ele vem anunciando a palavra do Senhor através do profeta Isaías, que nenhum Deus é comparado, né? Nenhum deuses, né? Que é comparado ao nosso Deus verdadeiro, a Jesus Cristo também, louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor, ela vem nos ensinando, vem anunciando, louvado seja Deus. E nós precisamos conhecer a palavra do Senhor a cada dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que o profeta Oséias falou, o meu povo está sendo destruído por quê? Porque falta conhecimento. Então, nós precisamos cada dia conhecer mais a palavra do Senhor, cada dia mais conhecer a Deus, né? Louvado seja Deus, para que nós não venhamos ser destruídos, porque muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus, e Deus, Ele nos corrige, louvado seja Deus. Que nós possamos estar com o temor do Senhor. A palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós precisamos cada dia buscar o temor do Senhor, para que o temor do Senhor esteja no nosso coração, o amor de Deus esteja derramado em nosso coração, porque não é fácil, porque Deus ele corrige nossas vidas, Deus ele nos corrige quando nós estamos fazendo coisa errada. A palavra do Senhor diz lá no livro de Hebreus 12, que Deus ele corrige aquele que ele ama, louvado seja Deus. E que são chamados segundo os seus propósitos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E feliz é aquele que aceita a correção de Deus, porque muitas vezes a correção de Deus ela dói, né? Nenhuma correção é boa, toda correção dói, louvado seja Deus. Mas lá no livro de Hebreus mesmo fala assim que aquele que exercita a correção, aquele que quer dizer exercitar? Aquele que começa a perguntar para Deus onde eu errei, onde eu falhei, me ajuda, me ensina, né? Aonde eu estou errando, para que eu esteja me consertando, né? Louvado seja Deus. Então, quando nós aí nós estamos exercitando a correção. E quando nós estamos exercitando a correção, pedindo para o Senhor, então Ele vai estar nos ensinando, nos orientando onde nós estamos errando, onde nós estamos falhando, e para que nós venhamos corrigir, né, o nosso erro, e também está pedindo perdão, né, pedindo perdão, liberar perdão, em nome de Jesus.
Então aqui Deus ele está falando, né, sobre a queda do rei, do Deus da Babilônia, né? E ele fala aqui no versículo 5: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Então, Deus está falando aqui que para nós ouvir, né, a palavra dele, porque ele tem nos cuidado, tem nos trazido nos braços, desde lá do ventre da nossa mãe, né? Até antes, né? Ele que fez nós e depois que ele nos fez no ventre da nossa mãe, ele tem cuidado de nós, ele vem trazendo nós, né? Mesmo que a gente não vê, como diz aqui no versículo 5 do capítulo 45, fala assim: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus, eu te cingi, ainda que tu não me conheces. Então, Deus ele vem cuidando de nós antes mesmo de nós saber, antes mesmo de nós ter o conhecimento dele, antes mesmo de nós ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque antes nós vivia perdido no mundo, né? No mundo, na escuridão, não sabia quem nós éramos, não entendia nada. E Deus ele estava cuidando das nossas vidas, cuidando da minha vida, cuidando da sua vida, mas a gente não sabia. Mas ele estava cuidando de nós e nos cingindo, nos preparando para a boa obra. Oh, louvado seja Deus! Esse Deus é lindo, maravilhoso. Louvado seja Deus! E aqui no versículo 9 fala assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então ele fala, né, que ele trouxe nós desde lá do começo e ele conhece todas as coisas, porque Deus é desde o princípio, né? E até o fim, ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas e ele vai passando, conforme nós vamos buscando, ele também vai nos dando entendimento para que nós venhamos entender o que nós éramos, o que nós somos e o que nós vamos ser, né? Louvado seja Deus. Ele vai nos ensinando a cada dia, a cada passo que nós que nós buscamos a Ele, né? Louvado seja Deus. E nós precisamos ter cuidado para nós não ficar se apegando no homem, né? Muitas vezes a gente fica se apegando nos homens, mas Deus ele não quer que nós se apegamos no homem, na mulher, quer que nós se apegamos somente nele. Lógico que a gente ouve uma pregação de um, pregação do outro, é muito bom, porque nós também precisamos de ouvir, né, os nossos irmãos falando, né, um falando, um ajudando o outro, né, nós precisamos, sim, disso também. Mas Deus, ele não quer que nós se apegamos, né, se apegamos naquela pessoa, que nós vamos idolatrar aquela pessoa, mas que nós podemos ouvir, sim, mas não ficar ali grudado naquilo, né, pegado naquela pessoa, achando que endeusando aquela pessoa. Não podemos, né? Nós precisamos primeiramente Deus. Lógico que nós podemos ouvir pregação de um, pregação de outro, mas nós não podemos se apegar. Então nós temos que se apegar primeiramente, a prioridade tem que ser Deus. Louvado seja Deus. E nós somos falhos, sim, carentes da misericórdia do Senhor. Mas Deus, ele quer isso de nós, que nós temos e nós precisamos ter o cuidado de priorizar a Deus, primeiramente Deus.
até o cuidado também de nós não se apegar muito nos bens que nós temos, na família, na igreja, na obra. Eu lembro que o pastor lá onde eu congregava na Batista, ele sempre falava, eu nunca esqueço disso, que quando eu aceitei o Senhor Jesus foi na Batista, né? Louvado seja Deus. Mas depois eu mudei de lá, ficou longe, daí eu comecei a congregar na Assembleia de Deus. Louvado seja Deus. Mas eu me lembro que o pastor lá, ele sempre falava, né? Que nós temos que ter Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, de tudo. Depois, segundo lugar, a família. Então, lógico que nós temos que cuidar da nossa família, zelar pela nossa família, louvado seja Deus. Mas, primeiramente, nós precisamos estar voltada, priorizar a Deus em primeiro lugar, depois a família e depois a igreja. Louvado seja Deus. Ele sempre falava, não fica vindo na igreja abandonar sua família. Ele sempre aconselhava nós, louvado seja Deus por isso. Então, nós precisamos cuidar da nossa família, precisamos ir na igreja, mas também não podemos ficar enfiado lá na igreja e abandonar a família. E também, quarto, a obra de Deus. Ele sempre ensinava isso. Então, nós não podemos largar, abandonar Deus, ou abandonar a família, a igreja e ficar atrás de obra, né? É estreito, né? O caminho de Deus é estreito, louvado seja Deus. E nós precisamos estar buscando esse entendimento, esse conhecimento. Não é fácil, né? Mas louvado seja Deus que se nós buscarmos o Senhor, com certeza Ele vai estar nos ensinando a cada dia. E nós precisamos estar assim meditando na palavra de Deus, né? Então, que você não venha se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus, Ele sabe, Deus, Ele está cuidando, Deus, Ele está cuidando da sua vida, em nome de Jesus, mas que você venha confiar no Senhor, porque Ele tem segurado na tua mão, até hoje Deus tem cuidado da sua vida, continuará cuidando, em nome de Jesus, como diz o profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Louvado seja Deus, e que nós possamos, assim, procurar estar priorizando Deus em nossa vida. Sabemos que somos falhos, carentes da misericórdia de Deus, mas Ele é um Deus misericordioso, amém? Que Deus venha nos abençoar em Cristo Jesus. Eu quero já orar pela minha vida e pela sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Rei da Glória, que estamos na Tua presença, ó Deus. Quero Te louvar, Te agradecer, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu grande amor, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, Pai. Por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos formou lá no ventre da nossa mãe, Pai. Obrigado, Jesus, pelos seus cuidados, pela tua mão poderosa que vem nos cuidando, vem nos guiando, segurando, porque sabemos, ó Pai, que não somos nada, Pai, se o Senhor não for conosco, ó Deus. Segura, Pai, nas minhas mãos, segura na mão dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço nesse momento, ó Deus querido, Deus santo, guarda, cuida, proteja. Guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, a nossa alma. Oh, aleluia, glória a Deus. Dá entendimento, dá sabedoria, dá discernimento do alto céu, Pai, para nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia a estar no centro da vontade do Senhor. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, é que eu oro pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, pelo teu povo, Senhor. Guarda, cuida, proteja, alcança, Senhor meu Deus, cada um com a sua misericórdia, Pai. Derrama da tua graça, do teu poder, Senhor meu Deus, sobre cada um de nós. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus.